nesta, eu diria, neste mês que, se quisermos, regressa um bocadinho, ou marca um bocadinho o regresso à normalidade, da presencialidade. Vamos esperar que, do ponto de vista do Covid, tenhamos aqui outro tipo de condições, mas no momento em que globalmente estamos a viver, eu diria, uma guerra na Europa que é particularmente, eu diria, significativa e que nos afeta e que nos convoca para um conjunto de valores que não devemos prescindir. E não tanto diretamente relacionado com a Ciência à Conversa, mas gostava de vos transmitir que ainda hoje e daqui a pouco irei enviar para toda a comunidade, a própria Universidade Europeia e outros, ontem publicou um statement sobre esta situação, a qual, como é óbvio, nós nos associamos e estamos fortemente empenhados, e que a educação e a ciência deve estar ao serviço da paz e, naturalmente, não permitir este tipo de situações e lutar com todas as nossas armas neste momento que possuímos para reverter a situação. Uma segunda nota que gostava de vos transmitir prende-se com uma boa notícia, que é a aprovação de mais um projeto H2020 no âmbito da Universidade Europeia EUDRES, que será coordenado por nós e onde, naturalmente, todos, sobretudo as pessoas envolvidas no Work Package 4, que será liderado pelo professor Luís Coelho, mas que os outros responsáveis também tiveram uma participação muito ativa, e em particular a Raquel Teixeira, que teve a capacidade, no espaço de 15 dias, naturalmente com outras pessoas, de escrever um projeto que foi vencedor, num montante de 1,990 milhões de euros, e que nos permitirá enquadrar também as atividades de investigação da EUDRES. Associado a isto, gostava também de vos informar que ainda esta semana irei enviar para o Diário da República os avisos de contratação dos 4 investigadores doutorados no âmbito do emprego científico institucional, a que provavelmente iremos acrescentar mais 2 no âmbito quer do apoio aos centros de investigação, quer também da EUDRES, que são fundamentais. E, simultaneamente, e amanhã teremos uma reunião com os centros de investigação às 9h30 da manhã, iremos lançar as primeiras bolsas de doutoramento para naturalmente os estudantes do doutoramento, para poderem realizar atividades de investigação nos próximos 3 anos. É uma nova fase na vida da investigação, ou nas atividades de investigação no Instituto, fortemente alicerçado nos centros de investigação e numa estreita, eu diria, coordenação e articulação com os próprios centros de investigação nos últimos tempos, e que agora tentamos corporizar nestas mesmas atividades. Como é óbvio, esta Ciência à Conversa pretende dar a conhecer aquilo que se faz de bom nos centros, e ultimamente temos tido vários projetos ganhadores, e também que hoje teremos a oportunidade de partilhar, e dar-vos nota também que estamos em fase de submissão dos novos projetos da FCT até à próxima semana, e portanto estamos a chegar a um conjunto de propostas, e temos também um conjunto significativo de investigadores a trabalhar nas agendas mobilizadoras que teremos de submeter até final do mês de março. Portanto, é também uma palavra de reconhecimento por todas as atividades de investigação que largas dezenas de docentes estão neste momento a desenvolver, e portanto resta-me agradecer e sobretudo de partilhar este momento eu diria, de alguma dinâmica e pujança que os centros de investigação estão a viver, quer com novas candidaturas, quer com projetos aprovados, e esperamos que a contratação desses doutorados para os diferentes centros de investigação e linhas de investigação que estão sendo desenvolvidas permitam, naturalmente, ainda mais robustecer as nossas atividades de investigação. E, portanto, 4 minutos acho que é mais do que suficientes. Desejar-vos uma boa ciência à conversa, e naturalmente contarão com todo o apoio, que nunca é demais realçar, da WIDE, que são, eu diria, um elemento que às vezes não está visível, mas que desempenha um papel fundamental. Dar-vos nota que em breve teremos mais uma pessoa, um técnico superior na sequência do concurso que foi concluído, portanto estamos apenas a aguardar a audiência prévia, e portanto a Teresa de Jus ficou em primeiro lugar, portanto esperamos contratá-la. Para além disso está aberto um outro concurso para técnico superior também na área do apoio ao empreendedorismo. Teremos mais 2 bolseiros de investigação a trabalhar muito em breve também na área do empreendedorismo, e no orçamento para 2022 estão previstos mais 3 lugares para técnico superior, que esperamos naturalmente até meados de junho, julho, quando tivermos orçamento, como é óbvio, de poder rapidamente ter as pessoas necessárias para prestar todo o apoio necessário às atividades de investigação. E portanto com isto me calo. Foram 5 minutos, Pedro, não foram 4, portanto a partir de agora
passaremos à atividade normal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Sendo assim, dou a palavra à professora Célia Soares, que vai apresentar o CIES. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por este convite, não é? Por estarmos aqui como centro principal no Ciência à Conversa. E, portanto, eu vou fazer uma apresentação muito sumária do nosso centro. E, portanto, começando pela apresentação, naturalmente, tal como o nome indica, somos um centro interdisciplinar de investigação aplicada à saúde e, portanto, o nosso core business, naturalmente, que tem a ver com a investigação que é desenvolvida numa aplicação direta no contexto da saúde. Portanto, nascemos em 2016, através do despacho 112 do Sr. Presidente, e desde aí temos vindo a tentar organizar-nos o mais possível, a arrumar a casa, a captar novos membros e penso que estes já vamos em 7 anos, 6 anos, já conseguimos ter uma estrutura relativamente sólida e com alguns outputs com bastante interesse. Portanto, em termos de a nossa missão, ela assenta sobretudo na promoção, no desenvolvimento e na divulgação de investigação efetivamente aplicada no domínio da saúde e, portanto, quer através da divulgação, da produção e da divulgação de conhecimento científico que seja relevante neste domínio, quer também do ponto de vista da resposta às necessidades de saúde das populações e das comunidades. E, portanto, deste ponto de vista, o CIES pretende afirmar-se como um centro promotor de investigação interdisciplinar em saúde de excelência e, portanto, temos também como grande objetivo expandir a nossa rede de parcerias com equipas quer nacionais, quer de investigação nacionais e internacionais. Bom, sistematizando os nossos objetivos, portanto, por um lado, contribuir para a inovação dos cuidados de saúde das populações envolventes, portanto, contando com isso, com a integração daquilo que há em termos de inovação técnica e tecnológica ao nível da formação, mas também ao nível das respostas que procuramos trabalhar em torno das respostas às necessidades de saúde das populações. Depois, por outro lado, procuramos colaborar com instituições de prestação de cuidados de saúde e de ensino ou outras instituições, portanto, a nossa rede de parcerias é particularmente importante. E desse ponto de vista é um foco muito relevante para o nosso centro construir e alargar o mais possível o número de parcerias nacionais e internacionais com vista ao alargamento das redes de investigação. E, portanto, acho que este, aliás, é um objetivo que nós temos concretizado com bastante sucesso nos últimos anos. E, por outro lado, também contribuir para a disseminação de investigação, quer do ponto de vista da organização de eventos científicos, ações de formação ou através das publicações, por exemplo. E, finalmente, também contribuir para a participação em termos da prestação de serviços especializados à comunidade no domínio da saúde. Bom, o nosso centro foi sofrendo alguma amadurecimento e, portanto, ao contrário da informação que foi partilhada no e-mail de divulgação do Ciência à Conversa, os 4 grupos de investigação originalmente com que nós iniciámos a nossa atividade, entretanto, sofreram alguma reformulação e neste momento temos 3 grupos, mas ainda não tivemos a oportunidade de atualizar o site e, portanto, faremos isso em breve. Somos no total 38 membros, 19 efetivos e 19 membros colaboradores e, portanto, neste momento temos definidos e a trabalhar 3 grupos de investigação.
Portanto, o primeiro grupo, ou não necessariamente por esta ordem, mas o grupo de saúde na comunidade, pretende contribuir para a criação de ambientes saudáveis e respostas para as necessidades da comunidade na área da saúde e, portanto, pretende explorar fatores que promovam, sustentam ou ameacem a saúde das populações, procurando compreender o impacto dos determinantes de saúde, bem como os fatores de mudança comportamental ao longo da vida. O segundo grupo, o grupo de saúde digital, pretende trabalhar em torno da inovação ou de forma a que a inovação que é desenvolvida se traduza em benefícios comprovados para uma prestação de cuidados de saúde integrados, personalizados e centrados no indivíduo. E, portanto, o seu contributo poderá ser quer ao nível da prevenção, do diagnóstico, do tratamento e ou reabilitação, bem como para um maior acesso de cuidados por parte dos utentes. E, finalmente, o grupo de pedagogia e desenvolvimento de competências pretende contribuir essencialmente para o conhecimento acerca da conceptualização e transformação dos processos de desenvolvimento curricular, aprendizagem e desenvolvimento de competências dos estudantes, mas também dos profissionais, de modo a dar resposta aos desafios educacionais emergentes. E, portanto, estes membros, quer os efetivos, quer os membros colaboradores, distribuem-se por estes três grupos de investigação. Finalmente, porque não olhei para o tempo e se calhar já ultrapassei os 5 minutos, ou 6 minutos que eu tinha definido para mim, apenas uma apresentação muito sumária dos projetos que neste momento temos a decorrer no centro. Portanto, temos, como veem, 3 projetos Erasmus, o Qualquer, que está focado na cocriação de soluções de suporte aos cuidadores de pessoas com Alzheimer. O René, que também é um Erasmus+, o primeiro é uma aliança de conhecimento, o segundo uma parceria estratégica, que está focado no manuseamento, na educação e na formação em termos do manuseamento de pacientes. O terceiro também é uma parceria estratégica Erasmus, é o game, chama-se Gamification for Developing Essential Competencies in Youth Work e, portanto, utiliza a gamificação como instrumento para o desenvolvimento destas competências essenciais no trabalho com os jovens. Os 2 seguintes projetos, o IQEDAS e o Move on Parkinson, são ambos financiados pelo concurso de projetos de investigação IPS, um focado na prevenção de quedas com um programa integrado e, portanto, prevenção de quedas de pessoas mais velhas. O Move on Parkinson foca-se numa solução motivacional para o exercício personalizado através de uma plataforma computacional com o mesmo nome. E depois temos 2 projetos FCT, o Be Able To, que pretende desenvolver um programa inovador também personalizado de suporte à autogestão em situações de AVC, e finalmente o projeto MyBack, que o professor Eduardo nos irá explicar tudo já a seguir. E, portanto, da minha parte termino e passo a palavra ao Eduardo. Ok, então também em primeiro lugar desejar uma boa tarde a todos e agradecer também aqui o convite que neste caso me foi endereçado pela Célia para fazer aqui a apresentação sumária do MyBack. Portanto, tendendo ao tempo disponibilizado, eu vou tentar sintetizar aqui alguns aspectos que me parecem os mais interessantes em termos de partilhar convosco aquilo que é o objetivo e as atividades inerentes ao projeto. Ia começar naturalmente por dizer que este projeto, portanto, fazem parte deste projeto um conjunto alargado de membros de diferentes instituições, deixem-me só aqui tirar os ecrãs, desculpem, de diferentes instituições, nomeadamente várias do IPS, também da Nova Medical School, da Escola Nacional de Saúde Pública e também, pronto, alguns bolseiros também que estão adscritos ao projeto, nomeadamente a Susana, o Diogo Moço e o Alexandre Muniz.
Portanto, dizer-vos que também nesta equipa, portanto, há competências variadas, fisioterapeutas, reumatologistas, epidemiologistas, estatísticos, psicólogos, e também pessoas com competências na área dos estudos de custo e efetividade. Pronto. O projeto MyBack tem assim um objetivo complexo que eu vou tentar depois simplificar nos slides seguintes, mas no essencial o que se pretende é testar a efetividade de um programa com a prática atual, portanto com aquilo que é usual fazer este tipo de utentes, que são utentes que recuperaram de um episódio de lombalgia e por essa razão estão em risco de recorrência, como irei explicar mais adiante. Portanto, o principal objetivo é comparar um novo programa de intervenção com aquilo que é a prática usual, procurando perceber se este traz mais benefícios ao nível clínico, portanto dos utentes, mas também ao nível do sistema de saúde. E ao mesmo tempo avaliar as questões da aceitabilidade, viabilidade, da estratégia de implementação desse programa em contexto real de prática clínica. Pronto. E isto tem um enquadramento metodológico subjacente, que é usualmente designado como um estudo híbrido tipo 1 de efetividade e implementação, ou seja, favorecendo ou atribuindo maior importância à avaliação da efetividade do programa através de um estudo aleatorizado, controlado e multicêntrico. Vou contar a história de outra maneira, mais simples, que é, naturalmente, o projeto MyBack tem fortes ligações ao Split, que foi um projeto anterior, também desenvolvido praticamente pela mesma equipa. No projeto Split, portanto, que também era um projeto dirigido às pessoas que tinham episódios de lombalgia, portanto, normalmente de dores nas costas. Os resultados que nós obtivemos foram bastante bons e chamaram a atenção de muita gente, em particular o facto de as pessoas tratadas de acordo com o split, portanto, que é uma intervenção específica, tiveram uma redução de cerca de 80% na possibilidade de desenvolverem dor lombar crónica. Portanto, isto é um outcome muito importante, é um resultado muito importante, porque é sobretudo as pessoas com lombalgia crónica que encarecem substancialmente os custos diretos e indiretos associados a esta condição. Portanto, isto é um resultado muito, muito positivo. No entanto, o que a equipa, com base nesse resultado e também na experiência que tive no Split, acabou por sentir que havia aqui uma lacuna, na medida em que nós estávamos focados no tratamento da lombalgia, mas ao mesmo tempo nós sabemos que após recuperação existe uma probabilidade muito elevada das pessoas terem uma nova recorrência, portanto um novo episódio no espaço de um ano. E essa probabilidade varia, de acordo com diferentes estudos, entre os 40% e os 70%, sendo que no mínimo 40% destas pessoas têm um novo episódio de intensidade suficiente que as obriga a procurar novamente serviços de saúde. E para terem uma ideia do que é que isto representa aqui, por exemplo, no contexto do Acesa Rábida, isto representa no ano 2018 um volume de consultas de 15.600 consultas no universo de 233 mil utentes inscritos aqui no ACES. Portanto, é um volume enorme de consultas por motivo de lombalgia. O que nós não conseguimos é diferenciar aqui neste número o que é que representa novos episódios ou uma recorrência de um episódio anterior. O que sabemos é que não existe nenhuma resposta para além da prática usual, ou seja, para além da medicação que se dá nestes casos, não existe nenhuma resposta para estas pessoas que, após um primeiro episódio de lombalgia, do qual recuperaram, não existe nenhuma resposta que os ajude a prevenir futuras recorrências. Pronto, e esse, digamos, é o ponto de partida do projeto MyBack. O que nós também sabemos daquilo que é o conhecimento científico atual é que a intervenção com maior possibilidade de trazer efeitos benéficos aos utentes é o exercício, e nomeadamente os programas estruturados de exercício, e que, de acordo com os estudos, podem ter uma redução da taxa de recorrência a curto prazo, portanto, no espaço de um ano de 45% e depois de mais de um ano, pelo menos de 27%. Portanto, o exercício é aquilo que é recomendado pelo conhecimento científico atual,
e o que nós fizemos foi avançar aqui um pouco mais nas questões do exercício, procurando personalizar as soluções de exercício para estas pessoas. O que nós neste contexto, personalizar significa procurar normalizar, em primeiro lugar, um conjunto de aptidões físicas que estão aqui representadas neste slide como controle motor, força de resistência, flexibilidade e capacidade aeróbica, portanto, um conjunto de aptidões físicas que podem estar, na sua globalidade, afetadas após um primeiro episódio de lombalgia, ou parcialmente afetadas, e, portanto, de acordo com o perfil daquele utente relativamente às aptidões físicas afetadas, é-lhe prescrito depois um programa personalizado. Portanto, de uma forma global, os programas não têm estes aspectos em conta, são programas mais generalistas e, portanto, digamos que a mais-valia do MyBack nesta primeira parte é estabelecer um modelo que permite uma programação individualizada daquilo que é necessário para aquele utente que recuperou da lombalgia fazer para prevenir futuras recorrências. Só que a questão do exercício também levanta aqui um segundo problema, que é o exercício pode ser importante, então, para normalizar a aptidão física e, dessa forma, reduzir o risco de recorrência, mas é também muito importante que as pessoas se mantenham a realizar exercício após a finalização do programa. Isto porque portanto, o primeiro fator de prognóstico para uma recorrência é ter tido um primeiro episódio e, naturalmente, quanto mais episódios anteriores a pessoa teve, maior risco de recorrência tem. Portanto, é algo que estas pessoas, até porque estão numa idade ativa, devem fazer de uma forma regular. Portanto, nós não só pretendemos desenvolver um programa personalizado de exercício, como pretendemos ao mesmo tempo criar um conjunto de estratégias no fornecimento desse programa que permitam facilitar que as pessoas, que os utentes que participam no programa mantenham a prática regular de exercício após a conclusão do mesmo. Pronto, e com este, digamos, tipo de intervenção, procuramos ter resultados naturais ao nível do utente, que é ter menos probabilidade de recorrência e, portanto, ter menos recorrências, objetivamente, quem participa neste programa, mas também ter mudanças ao nível comportamental, nomeadamente na adoção de uma prática de exercício regular. Ao nível dos serviços, nós naturalmente também esperamos que, entre outros resultados, que o facto dos utentes mudarem o seu comportamento e terem mais capacidade física para não ter recorrências, terá um impacto positivo nos serviços, nomeadamente na redução do número de consultas por motivo de recorrência de lombalgia. Dito isto, no fundo, nós desenvolvemos aqui um produto, que é o Programa de Exercício e Mudança Comportamental, e esse produto é informado por aquilo que são estudos anteriores que mostram que o exercício é a intervenção mais benéfica, mas há aqui um aspecto muito importante, que é, uma coisa é o conhecimento gerado pelos estudos científicos normalmente controlados, e o benefício que as publicações científicas dizem que pode advir da implementação do exercício. Outra coisa é a sua implementação em contexto real. E o que é que isto significa? Significa que eu posso ter um produto muito bom, quando foi testado de uma forma controlada, mas ao levá-lo para o terreno em situações reais, esse produto perde a sua efetividade, portanto perde os seus benefícios por questões de implementação, porque pode ser mal implementado, ou incorretamente implementado, ou apenas parcialmente implementado, entre outros aspectos. E, portanto, o estudo do MyBack não só desenvolve um produto, quer testar se esse produto se mantém efetivo quando levado à prática em contextos reais e não controlados, digamos assim, mas quer também ao mesmo tempo perceber como é que pode potenciar a sua implementação de forma a que ele não perca esse benefício previsto. E isto o que é que significa? Significa que nós temos aqui então esse tal produto que eu estou a chamar produto, que é o Programa de Exercício e Mudança Comportamental, que é um programa de 12 semanas, com 6 semanas presenciais e 6 semanas em formato misto à distância barra presencial. E temos aqui duas fases nesse programa, duas fases do projeto que envolvem depois a implementação desse programa. Uma primeira fase que diz respeito à sua otimização e uma segunda fase que depois diz respeito à efetividade e implementação. E na otimização, qual é o primeiro estudo que nós estamos a fazer depois de desenvolver o produto? É
Ok, então procurar nos diferentes locais onde ele vai ser implementado determinantes para a sua implementação, ou seja, barreiras e facilitadores para a sua implementação, e que envolvem não só aspectos comportamentais de quem o vai implementar e de quem o vai receber, mas também alguns fatores mais contextuais que vão ou não favorecer a sua aceitabilidade e viabilidade em contexto real. E, portanto, isto, digamos, é o primeiro ponto da otimização, ou seja, depois de ter esse conjunto de barreiras e facilitadores analisado, isso vai informar novamente o programa, sobretudo em termos do seu modo de entrega. O programa vai ser aplicado aos utentes, mas também as necessidades que os colegas que vão implementar isto na prática têm para que ele seja implementado de forma adequada. Portanto, esta primeira parte das barreiras e facilitadores tem sobretudo o objetivo de melhorar ou de otimizar, digamos, o programa que a equipa de investigação fez para que ele funcione em contexto real. Pronto. A par desta questão das barreiras e facilitadores e das questões da aceitabilidade, viabilidade, etc., há também depois o desenho de um conjunto de aspectos que dizem respeito às estratégias de implementação e que tem por único objetivo facilitar a implementação da forma mais rigorosa possível em contexto real. Mas eu depois já explico isto um pouco melhor. E depois temos a tal segunda fase, que é a efetividade de implementação, que se trata de um ensaio clínico autorizado, que é o ponto 5, e depois da avaliação do estudo do produto, digamos assim, do programa, quando está implementado. E faltam, Pedro, apenas 2 slides para não ficar nervoso. Relativamente à fase de otimização e do ponto de vista mais metodológico, isto implicou a realização de 4 grupos focais com 25 participantes, portanto 2 grupos focais com fisioterapeutas, 2 grupos focais com utentes, como disse, focados na identificação de determinantes, ou seja, barreiras e facilitadores, mas também outros aspectos da aceitabilidade e viabilidade do programa quando aplicado em contexto real. Da análise destes grupos focais, portanto, como também referi, informa as necessidades de formação dos fisioterapeutas e informa também alguns aspectos que podem facilitar a adesão dos utentes ao programa, nomeadamente, entre outros, né? Ao mesmo tempo, informa também aspectos relativos às estratégias de implementação, nomeadamente a documentação que é necessária desenvolver para que se torne mais fácil a implementação do programa em contexto real, atendendo às características de cada local de prática, atendendo às características, aos recursos existentes, ao tempo disponível, entre outros. Por exemplo, também o desenvolvimento do site do projeto, que neste momento tem 80 filmes que irão estar disponíveis para apoio à implementação do projeto, para qualquer situação de dúvida que possa surgir. A organização da recolha de dados depois, quando for feito o estudo de efetividade e implementação, pronto, entre outros aspectos. A seguir, depois de ter tudo isto montado e preparado, portanto, passaremos então à fase do ensaio clínico aleatorizado e controlado, que irá decorrer em 10 locais de prática clínica diferentes, e em que em cada local as pessoas que recuperam um episódio de lombalgia vão ser alocadas de forma aleatória e também sem conhecimento prévio a 2 grupos possíveis. Portanto, um grupo que as pessoas fazem, digamos, a prática usual. O que é que isto significa? Que seguem as recomendações do médico, podem eventualmente tomar alguma medicação se caso necessitem, e um outro grupo que adicionalmente à prática usual vai fazer então o tal programa de intervenção de 12 semanas, que é o MyBack. E os resultados clínicos destas pessoas, portanto, que já referi há bocado, será a taxa de recorrências, é o principal resultado clínico, mas tem outros resultados secundários, nomeadamente se mantém ou não a adoção de prática regular de exercício, se a pessoa tiver uma recorrência, se a intensidade da dor é menor ou é maior, qual é o impacto da recorrência na função. Portanto, há outro tipo, o número de consultas associadas à lombalgia. Portanto, esses resultados todos serão depois, estes utentes serão seguidos durante o ano e, digamos, esses resultados são comparados entre os grupos. Por fim, temos então o estudo de implementação, que irá decorrer também durante a implementação e no final da implementação do programa,
e em que nós vamos estar particularmente centrados, portanto vamos recorrer a um estudo de métodos mistos com recurso a dados quantitativos e qualitativos, e que vamos depois focar novamente alguns aspectos da viabilidade, agora já depois das pessoas terem experiência da implementação do programa, e sobretudo estamos a falar de utentes e fisioterapeutas, da fidelidade, portanto como é que o programa de facto foi entregue e como é que foi recebido também pelos utentes, questões da aceitabilidade, da penetração, que são aspectos importantes para nós percebermos como é que podemos facilitar a implementação do projeto. E depois no final, vamos também estar focados mais também através de métodos mistos em compreender qual é a sustentabilidade futura do projeto e qual é a possibilidade de ele ser transferido para outros locais. E basicamente era isto que eu tinha para vos dizer, que é uma apresentação muito genérica do programa, que como percebem envolve diferentes atividades e no espaço de tempo disponível era difícil chegar a todas. Espero ter sido claro. Pedro, obrigado. Obrigado, professor Eduardo, obrigado, professora Célia. Vamos dar seguimento à nossa ciência à conversa e passo a palavra à professora Ana Ramos, que é a coordenadora da Narcina. Sim, boa tarde a todos, obrigada por mais uma ciência à conversa. Vou então partilhar aqui o meu ecrã. Como eu estava a referir antes de todos terem chegado, a Narcina fez a sua apresentação mais alargada em dezembro, portanto, estando agora no início de março, confesso que as novidades não são, se calhar, tantas quanto poderão estar à espera. Mas ainda assim, é sempre um momento também de partilha com os colegas e, portanto, correndo o risco de poder cair aqui um pouco na repetição. Desculpa que isto, entretanto, passou demais. Okay. Referir que a Narcina surgiu no final de 2017 num processo de cooperação interinstitucional entre o Instituto Politécnico de Porto Alegre, Beja, a Universidade do Algarve e a Escola de Saúde da Universidade dos Açores, e como colaboradoras tem a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Universidade da Madeira. Portanto, a missão é promover, desenvolver e divulgar o conhecimento científico da enfermagem através da atividade de investigação, formação avançada e assessoria técnica. Eu assumi a coordenação da Narcina no início de 2021, antes de mim estava a professora Lucília Nunes, e durante o tempo que assumi a coordenação procurámos fazer uma apreciação dos anos que também se passaram e arranjar aqui algumas pistas de melhoria para o futuro. Portanto, tendo em conta que o objetivo será os ganhos em saúde e em enfermagem para as populações, nós tínhamos inicialmente, e também à semelhança do que a professora Célia referiu, em relação ao CIAS, alguns grupos de investigação pré-definidos, nós também assim tínhamos os nossos grupos de investigação pré-definidos, mas nesta altura estamos a redefini-los, até tendo em conta não apenas os interesses de investigação, mas as possíveis áreas de atuação futura em projetos. Temos, portanto, feito um trabalho se calhar um pouco mais interno, se calhar menos visível a nível exterior, mas temos reunido de 2 em 2 meses no formato sempre de formação e formação, em que vamos partilhando momentos com alguma formação relativamente a algumas metodologias, algumas comunicações científicas, a apresentação dos próprios investigadores e dos próprios projetos, isto até porque somos investigadores de diferentes instituições e, portanto, para que os laços comecem e as sinergias comecem a surgir, pareceu-nos interessante este modelo e que me parece que tem resultado bem, até com bom feedback por parte dos investigadores, e estamos também, dado que os grupos de investigação também eles estão a ser redefinidos, também estamos nós a fazer a redefinição dos elementos da Comissão de Acompanhamento Externo, tanto pela atividade que tiveram nos anos que antecederam 2021, e também porque nos parece que tem mais lógica podermos ter pessoas que se articulem com os grupos de investigação que possam vir a ser identificados. Desde há algum tempo temos procurado trabalhar na produção científica conjunta e preparação de candidaturas conjuntas. Já na outra, em dezembro, tínhamos apresentado os projetos que temos, alguns dos projetos que temos agora em desenvolvimento, e se calhar iria
aqui falar hoje um pouco mais aqui do projeto dos Embaixadores do Respeito, porque é um projeto que nós estamos agora a preparar para candidatar para financiamento. A coordenadora é a professora Silvia Nunes, mas tem na equipa de investigação elementos de todas as universidades e institutos politécnicos que integram a NARCIN, e o objetivo será mesmo visar aqui a capacitação dos estudantes do ensino superior para que eles possam agir enquanto embaixadores de respeito, nomeadamente para diminuir a violência na comunidade em que vivem, na sociedade em geral, o tópico muito focado na parte das narrativas de ódio, e este é o projeto que nós estamos agora também a trabalhar um pouco mais em detalhe, e que esperamos também ter mais novidades em breve. Obviamente que estou disponível para algumas questões que possam, entretanto, surgir. Eu agradeço mais uma vez esta disponibilidade e esta partilha, e dou por finalizada aqui a minha breve informação. Obrigada. Obrigado, professora Ana Ramos. Pedimos e deixamos aqui as desculpas também do professor Rui Madeira, mas limitações de última hora não deixam estar presente na edição de hoje da Ciência à Conversa. Contudo, a notícia do Sustain sairá nesta newsletter deste mês. Sendo assim, avancemos para o debate. Caso tenham questões, podem apresentar agora. Eu posso fazer 2 questões ao professor Eduardo já agora. Obrigada, Eduardo. Venha lá, mas com jeitinho, Pedro, está bem? Professor, são 2 questões muito rápidas. Relativamente à participação no projeto MyBeck, era para perceber também como é que nós podemos, ou como é que se poderá participar através do MyBeck, se é através dos centros de saúde, dos hospitais que depois são encaminhados para a equipa de investigação. E a outra questão que eu tenho é a título de curiosidade, é saber mais ou menos qual é que é a franja da população ao nível de idades que participa no projeto. Sim. Portanto, o recrutamento é centrado nos centros de saúde. Portanto, e são sempre, são utentes que tiveram alta do programa Split. Portanto, ou seja, são utentes que recuperaram do episódio de lombalgia, mas que a recuperação tem critérios, né? Eles têm que estar um mês sem dor nenhuma, ou no máximo 1 numa escala de 0 a 10 que nós utilizamos, portanto tem esses critérios. E depois de terem os critérios de recuperação, são convidados a participar pelas colegas que estão nos locais estão nos centros de saúde, não é? Porque a partir do momento que estão recuperados passam a estar, digamos, em risco de ter uma nova recorrência. Pronto, e o processo de recrutamento é este. Pronto, isto depois é controlado com um sistema de SMS automático, para nós irmos monitorizando quando é que as pessoas cumprem um mês, e basicamente é isso. A segunda questão, Pedro, desculpa, repita lá, que era... Tinha a ver com a franja da população ao nível de idades. A franja da população. Portanto, estamos a falar de população ativa, predominantemente feminina, embora a diferença não seja muito grande em termos percentuais, entre os 45 e os 57, 58 anos. Portanto, digamos, o escalão etário predominante. Ok, obrigado, professor. Não sei se há mais questões. Sim, Andreia. Eu tenho uma pergunta para o professor Eduardo Cruz. Andreia, também. Em relação ao programa de exercício físico que será depois analisado, este programa de exercício físico é um programa em que os utentes têm que estar sempre sobre a supervisão e a coordenação de alguém, ou é alguma coisa que ao fim de algum tempo eles levam para casa e podem eles próprios fazer em casa? É só isto, não é difícil. Não, mas é uma pergunta excelente, porque isso é uma preocupação que nós temos, ou seja, o programa, no fundo, acaba por ter um duplo objetivo, que é, por um lado, é a tal correção, vou chamar assim, ou normalização, de alguma consequência na aptidão física que tenha decorrido da pessoa ter um episódio de lombalgia. Isso acontece com frequência. Portanto, a pessoa que tem um episódio de lombalgia, isso deixa marcas, digamos, ao nível do músculo. Pronto. E essas têm que ser corrigidas. Mas este programa ambiciona mais do que isso, ou seja, não quer apenas corrigir o que estiver por corrigir,
quer facilitar que os próprios utentes adquiram capacidade, oportunidade e motivação para continuarem a realizar os exercícios após a conclusão do programa. E, portanto, ele é essencialmente, as primeiras semanas são focadas, são presenciais, são muito focadas nesta questão da capacitação, oportunidade e motivação dos utentes, para eles aprenderem a realizar os exercícios, para automonitorizarem, por exemplo, o seu comportamento ao longo do tempo, e as semanas seguintes serão muito mais autónomas, embora possa haver momentos de feedback por parte dos fisioterapeutas. Mas o grande objetivo é que eles no final se sintam capazes e que tenham, digamos, integrado estes aspectos na sua rotina diária, de forma a manterem a prática regular do exercício. E isto é particularmente importante, porque também estamos a falar de uma faixa etária que trabalha e, portanto, muitas vezes também pode ter alguns fatores de risco associados à ocupação. E, portanto, o exercício, mais uma vez, é o elemento protetor também para essa situação. Obrigada, professor. Eu é que agradeço. Então, Raquel, não tem nada para me perguntar? A Raquel é uma potencial candidata. Certo? É este programa, Raquel. Anda a fazer RPGs e coisas. Sim, eu já experimentei também fazer os exercícios de split quando estou mal da lombar e tem-me parecido que resulta bem. Não sei se faço tudo direitinho, mas parece-me que tem funcionado. A pergunta é quantas pessoas costumam participar nos estudos clínicos? No estudo clínico precisamos, se a memória não me falha, 300 e à volta de 350. Portanto, para os dois grupos, 175 aproximadamente para cada grupo. Portanto, é mais ou menos 15 utentes por cada local de prática, se nós tivermos 10 locais de prática. 15 utentes, portanto, temos um espaço de um ano, penso que é execuível. Respondi? Professora, obrigada. Temos aqui mais alguns minutos. Pronto, este cálculo pronto, foi feito o cálculo também da amostra necessária para demonstrar o efeito, pronto, essas questões, não é? Se não houver mais questões... Acho que a professora Carmen tinha uma questão também, Pedro. A professora Carmen Queiro. Estou a brincar, estou a brincar. Mas pode colocar, professora. Ela faz parte da equipa, não é? Portanto... Estou a brincar com ela. Não, mas já que liga o microfone, agradeço ao Eduardo a apresentação do projeto e também, naturalmente, à Célia, que já não está, e à Ana por estas apresentações. É sempre muito bom fazermos aqui um momento de pausa para perceber o que é que andamos todos a fazer. Obrigada. Já agora eu vou aproveitar os minutos e vou fazer uma questão, agradecer as apresentações, claro, e fazer uma questão também, sim, e em relação ao MyBeck, que se prende com a questão da mudança comportamental, com essa questão onde é que se vai assentar essa estratégia de mudança comportamental? Eu percebi que há psicólogos e gente ligada se calhar a isso no programa. Pronto, há psicólogos, mas neste caso nós estamos a ter o apoio, sobretudo no desenho do programa, ou seja, na forma como estamos a estruturar, quer o programa de formação, quer o programa de intervenção, né? E esse apoio, que é quase um serviço de consultoria, é sobre o trabalho que nós estamos a desenvolver nesse aspecto, né? Pronto, é nesse sentido. Agora, a questão da mudança comportamental é algo que é inerente ao próprio programa de exercícios, não é? Portanto, só para tentar ser um bocadinho mais concreto, há um conjunto de técnicas de mudança comportamental que são utilizadas durante a execução do exercício, portanto, na mesma sessão, digamos assim, e que procuram contribuir para essa mudança comportamental. E essas técnicas enquadram-se no modelo que nós estamos a utilizar, que é sem complexificar, é o COMBI, que é basicamente para que haja uma mudança comportamental é preciso trabalhar aspectos da capacidade, motivação e oportunidade. Portanto, esses são os aspectos que primeiro os fisioterapeutas
vão aprender, não é? Portanto, no programa de formação, e que nós vamos trabalhar com os fisioterapeutas, para que eles depois possam também eles trabalhar com os utentes nesse sentido. Pronto, as técnicas de mudança comportamental utilizadas, que serão utilizadas, são as técnicas que no fundo resultam da análise das barreiras e facilitadores e depois também, digamos, da orientação teórica do próprio modelo do COM-B, não é? Portanto, sim, certo, era essa a minha questão, se haveria um modelo por trás que suporte isso, porque realmente é o que tem sido identificado. Isto porque eu também tenho estado a trabalhar com um modelo que não é este, mas que me parece fazer todo o sentido haver este suporte e este complemento, esta complementaridade, certo? Sim. Obrigada. Pronto, sendo assim, demos por finalizado esta sessão. Agradecemos à Narcina na figura do Sr. Coordenador, a professora Remos, ao CIAS pela participação da professora Célia Soares e do professor Eduardo Cruz, e apenas deixar nota que a sessão de abril terá como centro principal o Centro CIS das Ciências Empresariais. Desejo então o resto do meu dia e até breve. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada.